No Rio de Janeiro, a manifestação comandada, né, por elas, as mulheres que estavam chorando sobre os corpos dos seus maridos, pais, avós, filhos, irmãos, primos, sobrinhos, amigos, estão já desde ontem agora, de pé na linha de frente, na resistência, nos protestos contra tudo o que está acontecendo. Tá? É isto. E a situação, o sofrimento não acaba. O sofrimento não acaba. O sofrimento não acaba. Olha, se alguém tiver notícia de outra manifestação que não seja essas que eu registrei, manda aqui, eu tento na medida do possível, coloca no superchat aqui. Tá? E o sofrimento não acaba, é isso, né? Depois da morte, aí tem a repressão, aí tem o desprezo, aí tem a hostilidade contra as famílias. Isso acontece em toda a situação, tanto nos assassinatos individuais, quanto nesses massacres, nessas mortes coletivas, em todo o país. A Marilene diz, sequelas para o resto de suas vidas. Por sinal, ontem o professor José Cláudio falou exatamente isso. O professor José Cláudio tem um trabalho, ele estuda há 33 anos isso. Ele tem um trabalho lá na Baixada Fluminense, crucial, exatamente com as famílias dos mortos. Eles estão destruídas, faz a vida. Essas mulheres estão destruídas para o resto da vida. Tá? E aí é isso, esse é o sofrimento. Então, ontem, as famílias não puderam entrar no IML para identificar os corpos das vítimas das chacinas. Não puderam. Algumas puderam, mas a maioria não pôde. A maioria não pôde entrar. E a situação que a gente tem... Gente, isso aconteceu... e aí... Aquelas famílias que entraram para reconhecer os corpos foram obrigadas pela polícia, sem a presença de advogados, sem nada, sem proteção nenhuma, né? A polícia tomou depoimento das famílias, que sabe para quê, né? Para obrigar a família a dizer que não teve repressão, que não teve violência, é isso. Então, não para, não acaba o sofrimento. Nas periferias, o sofrimento não acaba nunca, em que pese momentos de alegria. Então, é isso. E aí, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, houve manifestação, né? Houve manifestação das famílias, exatamente por conta disso. E aí é repressão, né? Não bastasse a morte dos pais, avós, maridos, namorados, filhos, sobrinhos, amigos, primos, parceiros, né? Agora a repressão às mulheres. Olha isso aqui. Estava lá ontem 2 deputados, o deputado Raimon, do PT, do Rio de Janeiro, conheço o deputado Raimon. O deputado Raimon é um nome histórico da esquerda católica lá no Rio de Janeiro, vinculado à teologia da libertação. Ele tem há muitos anos uma vivência com moradores de rua da cidade. Então, ele e Glauber estavam com as mulheres na frente do IML. Olha o que aconteceu. Calma. Nós temos que ir até eles liberar o corpo. Enquanto não liberar o corpo, não libera mais pista. Tá aí, né? As famílias dizem, não vamos liberar a pista. Libera o corpo que a gente libera a pista. E as mulheres foram lá corajosamente protestar. Olha o que aconteceu. Olha tá aqui. E não adianta, tem imprensa, não adianta, acabou, não tem, na frente de todo mundo, deputado, não importa. Né? Se eu não estou enganado, vi uma foto dessa mulher chorando sobre o corpo de um parente, do marido, de um amigo, na sequência de fotos, inclusive, que a gente mostrou aqui, tá? Todo mundo vai, ó. Daí, olha aí, olha isso, olha, ó. Olha que fascínio, né?
farda para praticar sadismo contra a mulher indefesa, caralho. A questão é essa. A questão é que estava sendo feita uma mediação tranquila, elas estavam topando abrir a via. Só que o tesão por fazer covardia, né, de quem participa dessa porra dessa instituição é maior do que tentar mediar e resolver. Impressionante, né? Impressionante. É ela mesma, né? Estava destruída naquela foto, né? A gente mostrou ontem, não vou conseguir localizar agora, mas acho que você lembra também, né, Márcia, da foto dela. E aí, no dia seguinte, estava lá, levantou-se sobre suas pernas, sobre o seu sofrimento, e foi lá. Maria Ramalho pergunta, teremos ato em Brasília? Sim, 18 horas em frente ao Museu Nacional. Daqui a pouquinho eu volto a falar, porque como a audiência é rotativa, a ler a lista de atos no Brasil inteiro, tá bom, gente? Então é isso. Aí houve uma reunião, tá? Tava lá a Benedita, tava lá a Macaé Evaristo, tava lá a Aniele, com as famílias, lá na sede da CUFA, a Confederação das Favelas, Confederação Unida das Favelas, lá do Rio de Janeiro. E vários parlamentares, estava o Glauber, estava o Raimon, estava o Tarcísio, estavam vários parlamentares, estava a Jandira Fegali, vários parlamentares lá. Na reunião, a Macaé prometeu perícia independente aos parentes dos mortos e disse que a operação foi um fracasso. Mas depois, aquilo que foi uma promessa de perícia independente virou um pedido que será feito para que haja perícia independente. Isso vai ficar na mão do STF. Quem fez o pedido, inclusive, nem foi o próprio governo Lula. Quem fez o pedido foi a Defensoria Pública, né, que pediu ao STF perícias paralelas ou independentes sobre os mortos. Por que é importante uma perícia independente paralela? Porque é da tradição que o Estado opere em cima das perícias, dos laudos, dos atestados de óbitos, para falsificar. Então a gente viu isso. Existia, inclusive, em São Paulo, na época lá dos anos 70, um médico famoso, Henri Shibata. Era um médico que fazia isso. Ele escrevia os laudos cadavéricos, os atestados de óbitos, conforme os militares ditavam para ele. Então não tinha tortura, não tinha nada nos laudos. Então aqui é a mesma coisa, né? Os laudos sendo preparados pelos peritos do Instituto Médico Legal, portanto, do governo Cláudio Castro, e pelo Ministério Público, com a supervisão do Ministério Público Estadual, que é partícipe. O Ministério Público Estadual é cúmplice do massacre. Tá? Então, é isto. Vamos ver se vai ter. A reunião foi uma reunião muito tensa, muito dolorida, né? E está aqui esse pedido, essa exigência dessas perícias. O Tarcísio Mota esteve aqui com a gente, foi uma entrevista também muito forte, logo no dia seguinte, na quarta-feira, né, ao massacre, e ele estava lá ontem. Está aqui Tarcísio, Jandira e Glauber. O que a gente perguntou lá tem a ver com a questão do controle externo. Nossa preocupação, inclusive, de uma perícia independente externa. O que eles disseram lá? De que a única decisão judicial que existe hoje é para que o MP acompanhe, e mais nada, e que eles não tomarão a medida de deixar um acompanhamento externo se não for a justiça a determinar isso. Nós queremos dizer aqui claramente de que isso é um absurdo. O Ministério Público se colocou como alguém que propôs a ação e, portanto, ele não deveria ser o controle externo desse processo das perícias. Sequer a Defensoria Pública, ela disse que autorizará estar presente no momento das necrópsias. Aliás, praticamente, possivelmente 100 corpos já foram necropsiados sem que houvesse o acompanhamento sequer da Defensoria Pública ou do Alto Comissariado para Direitos Humanos da ONU, que está aqui, ou mesmo da RAAV, que representa as famílias de vítimas. Então nós estamos diante de um problema em que aqueles que fizeram a ação são os que agora estão investigando a ação, sem controle externo nenhum. Isso é grave e nós vamos tomar as medidas judiciais, inclusive de responsabilização, mas queremos denunciar de que o Estado deveria ter tomado a decisão de colocar um olhar externo para, inclusive, garantir o que eles dizem que foi a lisura do processo. É mais uma coisa que levanta suspeita sobre o processo. É isso aí. E aí depois, isso foi então lá, depois do diálogo deles com
o IML, com o Ministério Público, com o governo, com representantes do governo Tarcísio. O que falaram Tarcísio e Glauber depois dessa reunião que a gente viu a foto com as famílias? Tarcísio primeiro. Na Penha, hoje é dia 30 de outubro, pela manhã, e nós viemos... Central Única das Favelas, a CUFA, eu acho que falei o nome errado da CUFA, uma organização tradicional, tá? Numa pegada parecida com a da CUT atualmente, tá? Numa comissão de parlamentares da Comissão de Direitos Humanos, acompanhando inclusive as ministras Aniele, Macaé e Evaristo, para ouvir os relatos aqui dos moradores da Penha. E os relatos são os mais absurdos possíveis. O terror e o medo provocado aqui nesta comunidade por um Estado que continua a tratar a favela como território inimigo e continua a implementar uma política de segurança que não leva a nada, que não resolve. Hoje, as pessoas não se sentem mais seguras do que antes da operação, nem aqui, nem em lugar nenhum no Rio de Janeiro, porque não se ataca aquilo que é preciso, a questão financeira, a grana que, na verdade, esses negócios levam. O ataque ao crime organizado precisa ser feito com muito mais inteligência e planejamento do que foi feito aqui, que o resultado são mais de quase 200 corpos mortos neste território e nenhuma mudança na vida dessas pessoas. Um dos relatos que eu queria compartilhar aqui com vocês, de um morador aqui, ele dizia: os jovens que tombaram nesta operação eram crianças na chacina de 2010. O que faremos com as crianças que hoje estão aqui? O que será delas daqui a 5, 10 anos? Serão mortas em mais uma chacina se nós não tivermos aqui uma política de garantia de direitos para esses moradores que aqui estão? Esta é a forma que nós estamos aqui, junto com a Comissão de Direitos Humanos, junto com o Ministério da Igualdade Racial, com um conjunto de parlamentares, para que a intervenção aqui nesta comunidade seja aquela que gera vida, que gera segurança, que garante direitos e não seja apenas esse espetáculo eleitoral deste governo Cláudio Castro. Só a luta muda a vida, nosso mandato atuando aqui nesse momento. Essa fala dele é de uma dramaticidade. Deixa eu localizar aqui de novo, porque é muito forte. Muito... Serão mortas em mais uma chacina se nós não tivermos aqui uma política de garantia de direitos para a operação. Eram crianças na chacina de 2006 de um morador. Então, depoimento de um morador lá. Olha isto. Olha isto. É muito chocante. É um ciclo que não acaba, né? Um ciclo infernal. Por aqui ele dizia: os jovens que tombaram nesta operação eram crianças na chacina de 2010. O que faremos com as crianças que hoje estão aqui? O que será delas daqui a 5, 10 anos? Serão mortas em mais uma chacina se nós não tivermos aqui uma política de garantia de direitos para esses moradores que aqui estão? Serão mortas sim. Está aqui, né? A chacina de 2010 na Vila Cruzeiro, diz aqui a produtora ou produções Luz Vermelha. É impressionante. O Will Glauber também, na saída da reunião, falando. E aí, gente... Aqui em frente à CUFA, Complexo da Penha. O áudio tá baixo, tá? Mas tem legenda aqui, tá? Dá para ver pela legenda e dá para entender. Deixa eu ficar quietinho. Tá, é difícil de subir. Complexo da Penha, uma reunião duríssima que acabou de acontecer, ouvindo a comunidade, presença das ministras Macaé, dos Direitos Humanos, também da ministra Aniele, da Igualdade Racial, de diversos parlamentares. A comunidade trouxe relatos brutais do que aconteceu aqui. E agora nós estamos indo para o IML. Nós precisamos tensionar e pressionar por uma perícia federal e também perícia independente, com acompanhamento daqueles peritos que já foram disponibilizados pela Polícia Federal. Não pode deixar isso por conta aqui do Cláudio Castro. Tem que ter acompanhamento externo. Essa é uma batalha fundamental, importante desse momento, porque se deixar só por conta da pressão exercida pelo governo estadual, a gente já sabe que não vai haver responsabilização. Vamos agora para o IML, ajuda a gente a replicar essa importante denúncia. Perícia independente e, no primeiro momento, acompanhamento pericial por parte da Polícia Federal. Já foram peritos federais disponibilizados e agora eles têm que começar o trabalho aqui no estado do Rio de Janeiro.
E aí foi o que a gente viu, né? Eles saíram de lá para, dessa reunião, lá na sede da CUFA, para o IML, e aí na saída do IML, aquilo que o Tarcísio falou, o governo Cláudio Castro falou, dane-se, não vai ter perícia independente, a não ser que a justiça ordene, ou seja, ou o STF vai ordenar a realização de perícia independente, ou perícia acompanhada pela Polícia Federal, acho que não dá para confiar também, tem que ser perícia independente, né? Ou se a justiça não mandar, não vai ter. Então, isso é importante dizer o seguinte, há uma intervenção da esquerda radical nesse caso, e há uma linha de intervenção consistente da esquerda radical nesse caso. Lá de Curitiba, outra liderança da esquerda radical falou sobre o caso. Ele, espero que ele venha aqui semana que vem, estou vendo se ele vai estar aqui com a gente, Renato Freitas. Aconteceu a operação militar mais letal da história do Rio de Janeiro. O governo fala em 119 mortos, mas a comunidade retirou da mata mais de 70 corpos, contabilizando 130 pessoas assassinadas, muitas delas com um tiro na nuca. E isso nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro. Para você ter uma ideia, o massacre do Carandiru, que chocou o Brasil em 1992, deixou 111 mortos. E esse número foi superado ontem. E não é a primeira vez. O governador Cláudio Castro tem sangue nas mãos. É responsável por 4 das 5 maiores chacinas da história do Rio de Janeiro. Fez isso na Vila Cruzeiro, fez isso no Complexo do Alemão, fez isso no Jacarezinho e repetiu agora com 130 mortos no Complexo da Penha e no Complexo do Alemão. Mas tem algo de muito grave por trás disso tudo. Há cerca de 8 meses atrás, o governo Cláudio Castro entregou um relatório ao governo Donald Trump, classificando o Comando Vermelho como organização terrorista. E por que isso é grave? Porque essa é a justificativa que os Estados Unidos usa para legitimar intervenções militares em países não alinhados aos seus interesses, como ocorreu recentemente na Venezuela e na Colômbia. O próprio ministro da Justiça do Brasil, Ricardo Lewandowski, teve que esclarecer que o Comando Vermelho e o PCC são organizações criminosas sim, mas não terroristas. Terrorismo envolve motivação ideológica, religiosa ou de ódio, que não é o caso. Mas o governador Cláudio Castro insiste nessa narrativa para agradar o governo americano e para instalar no estado um clima de guerra. E tem mais. Em 2022, ele admitiu, durante uma entrevista, que se baseasse em pesquisas eleitorais, ele faria uma operação policial por semana, admitindo que usa as operações policiais para ganhar voto. É isso mesmo que a gente está assistindo. Política de morte transformada em estratégia eleitoral. Agora vamos ser sinceros. Quem é o verdadeiro terrorista nesse caso? Terrorismo é usar a violência sistemática contra a população, provocando medo, terror na população. E foi exatamente isso que aconteceu ontem. 2.500 policiais, helicópteros, carros blindados, drones, escolas fechadas, crianças em pânico, trabalhadores impedidos de trabalhar e mais de 130 corpos esticados nas ruas. Enquanto isso, a maior apreensão de armas da história do Rio de Janeiro não foi na favela, numa boca de fumo. Foi na casa de um amigo de Rony Lessa, um miliciano bolsonarista, vizinho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que assassinou Marielle Franco. Cláudio Castro tem ligações próximas com lideranças da milícia, ou seja, é envolvido também com o crime organizado no Rio de Janeiro. Mas quem morre são os bodes expiatórios, jovens, negros, pobres, moradores de favela. Quem chora são as nossas mães, quem sofre é o povo. O que mais me incomoda não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Se a gente se calar agora e fingir que nada aconteceu, a gente vai estar dando carta branca para que outros governadores façam o mesmo, ou pior, já que dá voto, dá poder, dá ibope, dá dinheiro. Por isso, é necessário que a gente se organize, se manifeste, diga em voz alta que a gente não aceita a política de morte. Há um líder dentro de você, levante-o, governe-o, deixe-o falar. Tá aí, Renato Freitas. Então, vamos seguir nessa linha de pensar a intervenção da esquerda radical. Ontem aqui, a Denise explicou para nós
essa ligação direta entre o massacre e a política econômica. Vamos ver. Temos um reflexo do aumento das tarifas, que aumentou a oferta. Perdão, errei. Não é essa a fala dela, não. Desculpa, gente, desculpa. É uma outra fala importantíssima, mas não é essa específica em relação ao massacre. Ah, tá aqui, né? Então, da onde sai essa situação? Qual é a origem disso? Explica, Denise, por favor. Né? Como a Júlia Lenz eu mostrei mais cedo. Né? Também falou sobre exatamente isso, falou de um outro lado, né? Falou sobre a questão da hegemonia. Da força, da repressão, da violência, que é isso que o Estado entrega aqui, né? É uma política de eliminação populacional. Nós temos um exército industrial de reservas que habita nos morros, nessas áreas de periferia, e a política é a de eliminação populacional, que não tem como conter essa explosão social, essa desordem, né, que as populações de baixa renda vivem. Então, a repressão vem para manter uma ordem, uma estabilidade necessária para o funcionamento do mercado. Então, o Rio de Janeiro é um laboratório de experiência do neoliberalismo de forma extremada. É claro que se você cair para uma análise mais localizada, mais micro, se é um cenário geral, é o cenário do neoliberalismo, né? Dos impactos do Estado mínimo sobre uma imensa população, uma população jovem, né, que não vai ter oportunidade de ingressar no mercado de trabalho de nenhuma maneira, porque não tem estruturalmente geração de empregos para absorvê-la. Não tem. Uhum. E aí você pode cair na análise mais micro-social, né? Dizer que existe uma disputa de territórios aqui entre a milícia e as facções, mas isso já é consequência, né? O fato de nós termos uma economia paralela do tráfico de drogas, que tem um PIB que não se sabe nem dizer de quanto é, né? Mas que emprega essa população de baixa renda, que dá como futuro para os jovens da periferia o emprego na firma, né? A firma, entre aspas, a firma é a firma do tráfico, né? Tem também essa disputa eleitoral entre o bolsonarismo e o petismo, né? Esse período eleitoral aí, em que você mata os pobres para entregar uma política de eficiência na segurança pública. Então, tem aí, como você disse, quase 50% da população no Brasil que apoia essa violência. Você vê, né, que essas falas todas, né, da Júlia, dela, e como a Denise vai terminar com aquela fala da Júlia, né, que é a questão da hegemonia, né, que é a questão da dominância ideológica da burguesia por conta disso, né, que é o sistema capitalista, e no caso específico aqui, né, o capitalismo neoliberal que está implementado no Brasil desde pelo menos Fernando Henrique Cardoso, sem interrupção, e o que nós estamos assistindo hoje é a consequência disto. E aí o professor José Cláudio Alves, da Federal Rural do Rio de Janeiro, ontem deu uma aula para nós, ele que há 33 anos estuda crime organizado e violência nas periferias, deu uma aula, peguei um recortezinho dele aqui para essa abordagem. E importante, né? Ele é um especialista com um olhar a partir da esquerda radical. Fala, professor José Cláudio. Existe, se nós somos uma sociedade, se nós só existimos como seres humanos, porque construímos uma dimensão social, que tipo de sociedade é essa que simplesmente é necrófila? Você mata e devora os próprios membros dessa sociedade. Você vai triturar e matar as pessoas que não conseguem estar na dimensão igual à sua. Você tem que matá-lo, eliminá-lo, destruí-lo. Você tem que trabalhar esse cara como um monstro para você ser... Por que ele se transformou no monstro? Por que você projeta nele todo esse ódio e esse medo e essa destrutividade em cima dele? O que está nessa relação? E não existe compaixão nas pessoas, as pessoas não têm mais capacidade de olhar para o outro na sua diferença e no sofrimento dele. Quem é que entende a linguagem de um traficante? Quem é que entende a linguagem de um cara do Hamas? Você transforma ele em terrorista, em criminoso, em monstro, e você tem que destruí-lo. Não. Se você for olhar o Hamas, tem ali o sofrimento de uma ocupação israelense
permanente massacrando aquele povo. Se você olha para um cara do Comando Vermelho, você vai ver o sofrimento, o ódio e o rancor e a raiva e a mágoa que vem da brutalidade daquela população, que aquela população sofre diariamente. Eles têm que viver ali, sair para trabalhar, voltar e continuar vivendo em condições das piores possíveis, sem dignidade, sem possibilidade de melhorar de vida. E aí você quer que essas pessoas tenham comportamento de classe média, burguês, o pequeno burguês, sei lá, da classe média, que tenha virtudes para dizer que é mérito meu, porque eu era pobre, trabalhei. Mérito não é algo que é algo individual que você tem, que você teve condições de desenvolver aquilo. Houve gente que ajudou você, houve aporte de conhecimento, de dinheiro, de ajuda que você recebeu, de indicações, de tudo, de relações sociais, para possibilitar que você tivesse mérito. Mérito não é política pública. Quando não existe política pública, os mais frágeis vão ser detonados, eles não conseguem chegar nesse patamar. É isso aí. É isso aí. Pois é, meritocracia é uma piada, Gabi Corre, mas cada vez mais esses segmentos neoliberais progressistas vão incorporando esse discurso da meritocracia, né? Esse é o dramático, né? O Gilmar diz aqui, essa entrevista foi incrível, incrível, efetivamente. Tá? E aí quero falar do Jones, como uma expressão, então, relevante desta opinião da esquerda. Jones teve 2 dias seguidos agora lá no podcast Três Irmãos, falando sobre né, um dos temas, não foi o único, mas um dos temas foi exatamente o massacre. E aí fica essa conversa de que, porque a barraca da Igreja Universal lá na Penha fazendo, né, não, só a direita, a extrema-direita mete a mão na massa. Não é assim. A esquerda radical está nas periferias. Está nas periferias. Existe uma organização, a RAAV, que foi, inclusive, na mata, junto com os moradores, para recolher os corpos. E o Jones falou da RAAV ontem no Três Irmãos. Olha isso aqui. De esquerda divulgando uma tenda da Igreja Universal junto às famílias, né, que perderam pessoas na Operação do Rio de Janeiro, e dizendo que a Universal faz e a esquerda não faz. Gente, a Universal é uma mega empresa capitalista que tem muito dinheiro, muita estrutura para fazer aquilo ali, mas tinha sim militantes de esquerda, defensores dos direitos humanos, prestando assistência para as famílias vítimas de violência. Por exemplo, os camaradas da RAAV passaram um dia ontem prestando assistência a 70 mulheres, mães que foram vítimas de diversas formas da violência estatal. Ontem eu conversei com minha amiga Lorena Martins, que é advogada da RAAV, ela passou o dia no IML prestando assistência jurídica às mães. Então, eu convido vocês a conhecer o trabalho e a iniciativa de organizações como a RAAV. Maxwell vai subir para minhas redes esse corte, vai marcar lá o @ da RAAV no Instagram. Conheçam, porque tem muita gente sim de esquerda, muitos militantes dos movimentos populares, defensores dos direitos humanos, gente que faz um debate crítico sobre segurança pública, como Lorena e Guilherme, que são da RAAV, que está fazendo esse trabalho de mobilização sim. Em vez de a gente divulgar a Igreja Universal, a gente deveria divulgar o trabalho de pessoas como da RAAV. Inclusive, quem quiser contribuir financeiramente, quem quiser apoiar, quem quiser chegar junto, vai estar lá o @ no meu Instagram da RAAV, é só chegar lá, manda mensagem. É isso aí. A Glau está dizendo assim, Mauro, a crítica era que o governo federal não estava dando apoio à comunidade, não era sobre a esquerda. Não, mas não é disso, não é de ontem especificamente que eu estava falando, tá, Glau? Eu estou falando dessa ideia geral de que a esquerda abandonou as periferias e a extrema-direita que foi para as periferias, os evangélicos foram para as periferias. Então, a história em relação à esquerda radical, é isso que eu estou dizendo, é essa ideia geral, não, inclusive, especificamente em relação a esse momento, mas esse momento agora é exemplar. O que eu estou dizendo é que, sim, de fato, né, essas organizações vinculadas ao lulismo, ao petismo tradicional, em geral, abandonaram o trabalho de base e foram para dentro do governo, foram para os cargos, para a burocracia. Mas a esquerda radical, em que pese ser pequena, ela está sim presente nas periferias e será
é com certeza um dos polos mais dinâmicos das manifestações de hoje. Olha, nós somos pequenos, mas estamos crescendo. O fato de ser pequenos não quer dizer irrelevantes. Ao contrário, a esquerda radical cada dia tem maior relevância. E o fato de sermos pequenos não significa que a esquerda radical não seja fermento na massa, não seja capacidade de liderança e de mobilização. Mas já não somos tão pequenos assim. Esses últimos 2 dias, os cortes feitos no perfil do Instagram do João, a gente teve uma audiência fantástica aqui, e você olha os cortes das intervenções do Jones, nesses programas do Três Irmãos, nesses últimos 2 dias, sobre o Rio de Janeiro, vários acima de 1 milhão de visualizações. Tem um corte no qual ele vai falar sobre essa questão crucial, né, que é um tema que a gente tem debatido aqui, que é culpa e inocência, né? Merecem a morte ou não merecem, que teve 4.700.000 visualizações. Né? A Rose estava aqui, saiu, assim que ela voltar, eu embarco a Rose. Vamos olhar essa intervenção do Jones, que teve, como eu falei, quase 5 milhões. Não voltei lá, mas deve estar ali chegando, batendo em 5 milhões de visualizações. Vamos lá. O nome de todo mundo que foi assassinado. O Estado brasileiro não sabe o nome de todo mundo que foi assassinado. Não dá pra dizer que só matou bandido. Foi descoberto vários corpos, inclusive corpos sem cabeça. Vários corpos, inclusive, com mãos amarradas, com tiro de fuzil no rosto, que não dá pra identificar. Já tem documentado vítima de bala perdida, uma mulher que estava numa academia malhando e levou um tiro, uma pessoa em situação de rua que morreu, e um trabalhador que estava voltando do trabalho e morreu, documentado. Isso já está posto. Tem que tomar atitude contra o crime, agora tem que tomar atitude certa. E aí vamos falar de maneira bem rápida, bem telegráfica. O que é uma facção criminosa hoje no Brasil? Porque a criminalidade, enquanto fenômeno sociológico, ela muda. A criminalidade hoje não é a mesma coisa dos anos 80 e 90. Hoje, uma facção criminosa é uma empresa capitalista. Uma empresa que movimenta bilhões. Você quebrar uma empresa capitalista. Vocês viram que esta é a mesma linha de análise, né? Da Júlia Lenzi, da Denise Gentil e agora do Jones Manuel. É um mercado, são empresas. Que funciona a partir da regulação armada, você precisa atuar em 3 níveis diferentes. Como toda empresa, ela não funciona sem fluxo de caixa. E como é uma empresa que funciona a partir da regulação armada das suas disputas, ela não funciona sem dinheiro e sem arma. Você quer combater crime organizado, você precisa acabar com o fluxo de dinheiro, você precisa acabar com o fluxo de armas. Aí vem um problema. Um país do tamanho do Brasil, a Polícia Federal tem um contingente ridículo para fazer o policiamento e a investigação do tráfico internacional de drogas e armas. Primeiro problema. Segundo problema, não existe no Brasil nenhuma estrutura efetiva de combate à lavagem de dinheiro. Então, hoje no Brasil, se você tem um banco digital, nada impede que você, respondendo a um processo, você depois abra uma outra fintech. Então, hoje no Brasil, não existe nenhuma política efetiva de combate à cadeia financeira e logística de armas e dinheiro das facções criminosas. E aí o pressuposto, inclusive, do acordo do suborno é que as lideranças sabem, as lideranças saem e o bucha fica. Né? É por isso que raramente uma operação como essa se prende a algum cabeça de organização. O policial crime organizado, você precisa acabar com o fluxo de dinheiro, você precisa acabar com o fluxo de armas. Aí vem um problema. Um país do tamanho do Brasil, a Polícia Federal tem um contingente ridículo para fazer o policiamento e a investigação do tráfico internacional de drogas e armas. Primeiro problema. Segundo problema, não existe no Brasil nenhuma estrutura efetiva de combate à lavagem de dinheiro. Então, hoje no Brasil, se você tem um banco digital, nada impede que você, respondendo a um processo, você depois abra uma outra fintech. Então, hoje no Brasil, não existe nenhuma política efetiva de combate à cadeia financeira e logística de armas e dinheiro das facções criminosas. E aí o pressuposto, inclusive, do acordo do suborno é que as lideranças sabem, as lideranças saem e o bucha fica. Né? É por isso que raramente uma operação como essa se prende a algum cabeça de organização. O policiamento ostensivo, que é o policiamento no dia a dia, no território, para ele ser feito de maneira correta, o pressuposto é que a gente tem que mudar radicalmente a forma como a polícia funciona, que ela é controlada para combater a corrupção na polícia. Aí se cria essa coisa do policial herói, é um discurso ruim, porque se nega que objetivamente a maioria das armas que param na mão do crime organizado param saindo do exército e da polícia.
Então não dá pra gente fazer um debate a sério sobre o enfrentamento às facções se a gente combater a corrupção policial e a corrupção nas organizações do Estado brasileiro. Porque muito se falou do drone jogando bomba, né? Quem ensinou aquilo ali foi um militar da Marinha. Quem dá treinamento militar para as facções criminosas no Rio de Janeiro são ex-militares. E aí tem a terceira perna, que é a terceira perna que é garantir combate à desigualdade, a desemprego, a falta de escola, a falta de saúde, a falta de educação, que é para você quebrar a cadeia de recrutamento. Tá aí. Tá aí. Então, este corte dele teve 4.700.000 visualizações. O Fortini está pedindo para colocar o link desse vídeo. Gente, é só ir no perfil do Jones no Instagram, tá? Estão todos os vídeos lá. Tem só comentários que chegaram aqui. Mauro, infelizmente, muitos desses jovens estavam armados e prontos para enfrentar a polícia. Sim, claro. Claro. Eles são funcionários do Comando Vermelho para proteger as áreas sob controle do Comando Vermelho. Mas a questão, Luciana, se você assistiu ontem aqui o professor José Cláudio, a questão é que essas áreas sob comando do Comando Vermelho, elas são áreas sob comando do Comando Vermelho. Primeiro, como disse o Jones, né? Esses fuzis que chegam lá, em sua maioria, foram entregues pelas Forças Armadas, pois é, por militares na mão do Comando Vermelho, primeiro. Segundo, essas áreas são controladas pelo Comando Vermelho com autorização do Estado. Não nos iludamos. O Comando Vermelho está lá com autorização do governo do Estado do Rio de Janeiro, da Prefeitura do Rio de Janeiro. O que a gente tem é o mercado capitalista, momentos de colaboração, momentos de competição e momentos de confronto. Então, e aí? O que nos diz o fato de que esse jovem estava armado, entendeu? A questão é, ok, tem que ir lá tirar as armas. Bom, mas não adianta, sabe? Esses fuzis aprenderam, não sei lá quantos fuzis, poucos fuzis até. Semana que vem tá cheio de fuzil de novo, entendeu? E tá enxugando gelo. Enxugação de gelo e campanha eleitoral.